Amados irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Neemias, no primeiro capítulo. Neemias, no primeiro capítulo. Acompanhem atentos comigo a leitura deste capítulo. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Queridos, quando lemos este livro de Neemias, assim como o de Esdras, nós percebemos que grande obra o Senhor fez no seu povo. Muito mais do que simplesmente levantar os muros, reconstruir o templo. O Senhor, no decorrer da história, foi de maneira gradativa, revelando ao seu povo e às nações qual era o seu intento. Não somente para com o povo de Israel, mas também para com o povo de toda a terra. Quando observamos a igreja hoje, nós que somos o povo de Deus, quando paramos para conversar um pouco com alguém e perguntamos como é que vai a vida, como é que vai o coração, será que temos tido tempo para esse tipo de pergunta, para esse tipo de relacionamento? E quando perguntamos como é que vai a tua vida com Deus, como é que vai a obra do Senhor na tua própria vida, na vida da tua família, temos tempo para perguntar isso? E segundo, temos tempo para ouvir a resposta? Temos tempo para interagir? A história da humanidade é a história de Deus. A história do povo de Deus é a história de Deus. Deus criou tudo para Ele mesmo. Algumas perguntas mais para que você participe comigo. Você acha que essa carreira que você tem é simplesmente para você ganhar o pão, sustentar a família e talvez realizar um sonho? Você já está há muito tempo estudando, você passou nesse concurso, ou você foi e fez esse mestrado, doutorado, e você tem agora
desfrutado disso? Será que essa profissão que você tem é realmente apenas para isso? Será que Deus não quer algo mais de você que você não percebeu ainda? Ou será que essa carreira que você tem trilhado tem tomado um tempo que é do Senhor, para que você faça parte da história que Ele está escrevendo no mundo, que acima de tudo é a história de salvação, que aí Deus tem trilhado, ou feito o seu povo trilhar, melhor dizendo, desde Adão até o último que vem nascer nessa terra. Você pode perguntar como? Em Gênesis, no 3º capítulo, quando vemos ali o registro que Moisés fez da queda do homem, imediatamente ali, a queda ao pecado, o Senhor já anunciou a sua salvação, dizendo que da semente da mulher, o seu descendente seria inimigo e derrotaria a serpente, Satanás. Satanás tentou destruir aquele que fora criado segundo a imagem e semelhança de Deus, através da mulher. Mas através da mulher o Senhor enviou a sua salvação. A partir daí nós começamos a ver os outros que vêm em seguida. Sete nasceu e foi colocado em lugar de Abel. A partir de Enos, então, descendente de Sete, se começou a invocar ao Senhor, se começou a buscar ao Senhor. Vemos ali então os patriarcas. O Senhor chama Abrão, muda-lhe o nome para Abraão, o homem que era dos caldeus, era um babilônio. E o Senhor então o transforma no primeiro do povo judeu, o patriarca, o pai dos judeus, e também pela sua conduta. E porque Deus o capacitara, ele é conhecido por nós como o pai da fé. Lembrando que aqueles que são filhos de Abraão são os da fé, e não simplesmente os de sangue. E, na verdade, os verdadeiros são os filhos da fé, e não os de sangue. A partir de Abraão, o Senhor começa a mostrar ao seu próprio povo e também ao mundo qual era a sua intenção para as nações. Qual a promessa que o Senhor fez a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. A partir daí, o Senhor, de maneira progressiva, começou a revelar isso, a colocar isso para o seu povo. E por mais que Israel tivesse esse conhecimento de que Deus era Deus das nações, que Deus veio enviando através do seu Filho a salvação para as nações, embora tivesse esse conhecimento, Israel não tinha esse entendimento. Israel sempre pensou que Deus era somente dele e de mais nenhuma outra nação. Mas o Senhor veio para salvar as nações. O Senhor estabeleceu esse povo, o Senhor deu leis a esse povo, para que esse povo trilhasse o caminho de santidade, de obediência e adoração ao Senhor. Mas o povo sempre se desviava, o povo sempre caía em idolatria, o povo sempre erigia deuses, altares, e se desviava da adoração que o Senhor propôs para ele desde o início. E o Senhor prometeu através de através de Moisés, dizendo que se o povo se desviasse, eles seriam levados para serem cativos. Eles seriam colocados nas mãos de outros povos, até que se voltassem ao Senhor, até que se arrependessem dos seus pecados e tornassem a lei do Senhor, a tê-lo como seu Deus e a servi-lo com toda a sua alma, com toda a sua força. O povo passou por cativeiros. Sim. Quando olhamos aqui, Esdras faz parte do Neemias faz parte do terceiro grupo que foi levado para a terra, para a reconstrução. O primeiro grupo foi com Zorobabel. O segundo, com Esdras. Estes dois primeiros tiveram o encargo de reconstruir o templo. Reconstruir o templo e também a adoração, o serviço ao Senhor. Então, quando Neemias é colocado aqui e é enviado pelo Senhor para ajudar, ele vai então para a reconstrução dos muros. Mas, depois de uma leitura atenta no livro de Neemias, você vai perceber que o Senhor usou Neemias para outras coisas mais. Neemias foi usado por Deus para trazer de volta a leitura pública da lei, o ensino da lei, através dos escribas, que já estava há um bom tempo esquecida. Se você observar depois e ler principalmente o 8º capítulo,
você vai ver que muitos, quando a lei começou a ser lida, eles começaram a chorar, porque há muito tempo, há muitos anos, eles já não ouviam a lei. O Esdras que está ali não é o Esdras que foi usado para reconstruir o templo. É o Esdras escriba, é um outro Esdras. Neemias também foi usado pelo Senhor para restaurar a moral do povo. O povo estava sofrendo. E você vai observar depois, numa leitura também atenta, que havia alguns que estavam oprimindo os próprios irmãos judeus. Estavam pegando-os como escravos, depois os seus filhos, por conta de algumas dívidas, sim. Mas eles estavam ultrapassando os limites. Estavam colocando um jugo pesado sobre os seus próprios irmãos judeus. Neemias vem e é usado por Deus para reorganizar isso. Ele restaura então, usado por Deus para restaurar a moral, o culto ao Senhor também, trazer a leitura pública da lei. E uma das coisas marcantes em Neemias, e eu quero que você observe comigo justamente isso aqui. Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem que tinha relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Observe comigo aqui os versículos iniciais. Veja principalmente aqui a partir do 4º versículo. Anani, que era um de seus irmãos, traz aquelas notícias terríveis. Anani talvez fosse um parente, ou talvez ele chamou de irmão por ser judeu. Não fica claro aqui para nós. Mas o que Anani relata para Neemias o deixou assim. Vejam o 4º versículo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Um detalhe que precisa ser colocado aqui é o seguinte: Neemias era um homem, primeiro, extremamente ocupado. Ele era copeiro do rei. Não era qualquer um que poderia ser colocado para trabalhar diante do rei para ser copeiro. O copeiro era um homem de confiança do rei. Ele teria que beber o vinho antes que o rei bebesse, para conferir se estava ou não envenenado. O copeiro tinha acesso ao rei pelo menos 3 vezes ao dia. Neemias tinha uma ocupação. Ele estava estabelecido. E ao que tudo indica, Neemias não nasceu em Judá. O período do cativeiro já havia passado, 70 anos. O povo foi enviado de volta para reconstruir o templo, para reconstruir a vida em Judá. Já havia se passado muito tempo. Provavelmente, Neemias não nasceu lá em Judá. Embora depois, no decorrer do livro, vamos ver que ele diz: olha, inclusive ao rei, eu quero voltar lá para a terra dos meus pais, onde está o sepulcro dos meus pais. Mas ao que tudo indica, Neemias não nasceu lá. Mas mesmo estabelecido lá no império, mesmo com um excelente emprego, Neemias, quando ouve a situação em que se encontrava o seu povo, Neemias é tomado de compaixão. Neemias se envolve. Neemias diz: olha, eu posso até não ter nascido lá, mas lá estão os sepulcros dos meus pais. Aquela é a minha verdadeira terra. Este é o meu povo. O meu povo está sofrendo. O meu povo está em angústia. O meu povo está padecendo. Neemias é tomado de compaixão e começa a orar. Ele diz que orou, que jejuou por alguns dias. Neemias não teve uma comoção momentânea. Neemias não ouviu e disse: ah, Anani, é mesmo? Que coisa, né? Eu vou orar. Não. Neemias tomou a causa como sua. Neemias assumiu o papel de povo de Deus. Ele assumiu o papel de um filho e servo de Deus. E ele então entrou em consagração, em oração e jejum diante do Senhor por causa do seu povo.
Um povo que ele reconhecia como seu povo, como o povo de Deus. E aqui precisamos lembrar de uma outra coisa que a palavra de Deus nos mostra. O povo de Deus, com muita facilidade, se esquece da sua identidade diante de Deus e diante dos homens. Nós somos tomados por egoísmo. Nós somos tomados pela conveniência para nós mesmos. Nós temos uma facilidade muito grande em cuidar dos nossos interesses e deixar os interesses do Senhor e da igreja, do povo, para lá. Neemias não pensava assim. Neemias não pensou desse jeito. Eu quero que fique marcado esta primeira coisa aqui. Neemias se colocou como povo. Neemias entrou em um período sério e profundo de oração, de jejum diante do Senhor. Eu quero perguntar uma coisa para você, para não perdermos a interação, que você entre comigo aqui, que você participe comigo. Quando você ouviu algum irmão ou irmã te relatar problemas pelos quais ele estava passando, ou a família dele, ou a família dela, ou talvez empresa, não sei, alguma coisa, o quanto você se envolveu com o problema desse teu irmão, dessa tua irmã, ou dessa família? O quanto você entrou em oração e consagração para se colocar diante do Senhor pelo teu irmão, pela tua irmã, ou por esta família que faz parte da tua família? O quanto será que eu fiz isso quando ouvi um problema sério, angustiante? O quanto eu me envolvi com eles, tomando-os como parte de mim, como parte do meu corpo, como servos de Deus assim como eu, filhos de Deus assim como eu. O quanto nos envolvemos com esses irmãos e irmãs. O quanto talvez choramos diante do Senhor por eles, com casos angustiantes, casos terríveis. Ou será que simplesmente ouvimos, dissemos eu vou orar e deixamos para lá? Neemias não era um homem assim. A segunda coisa que precisamos destacar aqui, Neemias era um homem que conhecia a palavra de Deus. Neemias era um homem bem sucedido. Ele poderia dizer, para que eu vou olhar a lei do Senhor? Para que conhecer essa lei? Para que conhecer a história de um povo que ficou para trás? Eu estou no império. Eu estou no império que rege grande parte do mundo. Por que eu vou me envolver, me importar com um povo que está lá? Nesta oração, Neemias prova conhecimento da palavra de Deus. Um homem tão ocupado que tinha tempo para ler a lei do seu Deus. O Deus que ele tinha como seu Senhor, como Senhor e Deus do seu povo. Esta oração aqui, é claro que eu não vou voltar aos textos para que leamos agora, mas eu quero que você leia depois em casa, com calma. Você vai observar que nesta oração estão elementos, textos que estão em Deuteronômio, quando o Senhor usou a Moisés para orar e para falar a lei ao povo. Você vai perceber que aqui também há elementos da oração que Salomão fez quando consagrou o templo, em 2 Crônicas, no 6º capítulo. Você vai ver frases idênticas aqui estão nesses textos, de Deuteronômio 30 e depois de 2 Crônicas, no 6º capítulo. Você pode ler depois com atenção esses textos. Neemias conhecia a lei do seu Deus. Neemias era um homem que tinha comunhão com Deus. Neemias tinha tempo para a oração e para a palavra de Deus. Neemias tinha tempo para se compadecer do seu povo, para se envolver com o seu povo. A partir daqui, nós vamos ver uma parte da oração que ele dedicou. E disse, Senhor, veja comigo aqui, o versículo 10, primeiro. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Aqui vemos um traço semelhante à oração que Moisés fez, dizendo, Senhor, esse povo é muito complicado, esse povo é muito trabalhoso, está me dando trabalho demais. Olha, o Senhor criou esse povo, o Senhor fez esse povo, eu não tenho nada a ver com isso, o Senhor agora que coloque outro para cuidar desse povo. O que é que o Senhor diz a Moisés? Está lá em Êxodo. O Senhor diz, está bem, Moisés, eu vou destruir esse povo, vou destruir todos, e a partir de você eu vou criar um novo povo. Sem essas mazelas, sem essas complicações, a partir de você eu vou criar um novo povo. Praticamente de imediato Moisés diz, não, Senhor, espera aí, não. Esse é o teu povo, que tu tiraste com mão poderosa do Egito, com feitos tremendos e maravilhosos.
Senhor, tem misericórdia do teu povo. Não faz isso. O Senhor quer matar alguém, o Senhor quer destruir alguém? Destrua a mim. Risca-me do livro da vida. E o que ele quer dizer com isso é, tira a minha vida. Este livro da vida que Moisés se refere não tem nada a ver com aquele de João em Apocalipse. São livros diferentes. Moisés, quando diz isso ao Senhor, olha, me tira da terra dos viventes, tira a minha vida. Você vai ver traços como este aqui. Depois, você vai perceber no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias constantemente estava diante do rei. E eu quero que você observe comigo aqui no começo do 2º capítulo. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, aqui é Artaxerxes I. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Somente alguém muito próximo de nós conhece os traços do nosso rosto, de como está o estado de nossa alma. Se estamos talvez muito alegres, ou talvez muito introspectivos, ou talvez tristes. Neemias era amigo do rei. O rei percebeu que o seu amigo estava triste. E o rei pergunta, Neemias, o que foi que houve? Você não está doente. O que é que está vendo? Só pode ser tristeza do coração. Eu fico tentando imaginar como é que não estava o semblante de Neemias para o rei perceber e perguntar desse jeito. É claro que nós sabemos aqui muito bem que o nosso Deus é soberano e Ele guia todas as coisas. O Senhor aqui moveu a percepção do rei sem dúvida alguma. Mas o rei era amigo e ele percebeu como estava Neemias. E Neemias de pronto diz, ele orou. Alguns dizem que foi talvez a oração relâmpago, talvez a mais rápida que a Bíblia já viu, porque Neemias orou e disse, Senhor, é agora, me abençoa. E ele falou então ao rei, vamos ver aqui depois que ele pede ao rei para voltar para a cidade, para reconstruir os muros, para ajudar o seu povo, para restaurar a vida do seu povo naquele lugar. Quando nós observamos para a nossa vida hoje, você talvez seja professor, professora, talvez você seja um funcionário do governo, estadual, federal, talvez o municipal, talvez um empresário, empresária, talvez concursado, não sei, você pode ter aqui há várias profissões e várias carreiras que nós podemos ver aqui entre nós. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Qual a percepção que você tem de que o Senhor quer usar esta vocação, esse trabalho que você tem para a história de salvação dele nessa terra? O quanto você tem a convicção de que o Senhor quer te usar para o louvor da sua glória, naquilo que você faz, naquilo que você exerce? O quanto você consegue ver além de simplesmente fazer o que você tem que fazer, receber o salário no final do mês, pagar as contas e talvez conseguir realizar alguns projetos que você tenha? Você consegue ver além do que todos os outros veem? Você tem convicção plena de que você foi colocado por Deus aonde você está, para ser instrumento nas mãos dele, para a salvação nessa terra? Você se percebe como povo de Deus, como parte do seu corpo, como parte da sua igreja? Você concebe no coração que, quer você coma, quer você beba, tudo que você e eu fizermos, devemos fazer para a glória de Deus? Ao observarmos o quadro geral da igreja, chamada Igreja de Cristo hoje no mundo, não somente no Brasil,
mas do mundo. Nós percebemos em muito que é uma igreja, de certa forma, vivendo em ruínas. Sim. Porque quando observamos o alvo que o Senhor nos dá em sua palavra, quando observamos o padrão que Ele nos dá, o padrão que observamos pelos quais devemos viver, nós observamos que nós estamos muito aquém do padrão que Deus deu para nós. Me permita dizer de todo o coração, com sinceridade, eu me vejo extremamente aquém do padrão que Deus colocou para mim, enquanto servo dele, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto amigo, enquanto pastor, em quantos papéis mais eu tenha. Porque o padrão que Deus nos dá para vivermos é um padrão que só se consegue atingir através de Cristo, no poder do Espírito Santo, em íntima, em profunda comunhão com Ele, com a sua palavra em oração. Não olhando para mim mesmo, morrendo para mim mesmo, atentando para Ele e para os outros. Neemias poderia dizer que não tinha nada a ver com o problema, mas ele se envolveu. Neemias se colocou nas mãos do Senhor para trabalhar, para servir ao Senhor e para servir aos seus irmãos. Esses livros que nós vemos aqui, conhecemos como livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esther. São livros que foram colocados aqui para que o povo de Israel, de Judá, conhecesse a sua história, para que o povo observasse desde a entrada na terra, a conquista da terra, depois o período de apostasia e muitas vezes os desvios da lei, no livro de Juízes, os outros livros, quando a monarquia foi instituída, quando o reino foi dividido, também depois, quando veio o cativeiro, depois também o período chamado pré-exílico, mais próximo, e também o pós-exílico, que são estes aqui, que compreendem Esdras e Neemias. Estes livros aqui foram colocados para que o povo percebesse quem eles eram. Para que o povo soubesse e nunca esquecesse quem é o Senhor e quem é o seu povo. E por quais caminhos o seu povo deveria trilhar. O quão culpados nós somos. Muitos podem dizer, eu não tenho tempo absolutamente para nada. Havia um presbítero em Salvador, que ele dizia o seguinte, eu não tenho tempo nem para me coçar, nem para coçar a cabeça. Não tenho tempo nem para dar uma passadinha na praia e tomar água de coco. É claro que ele dizia isso brincando. Mas quando nós observamos, sendo bem sinceros de coração, meus irmãos, nós temos uma preguiça muito grande. Nós temos um egoísmo muito grande. E nós não temos tempo para as coisas que são essenciais e prioritárias nas nossas vidas. E que coisas são estas? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Aplicar-se a conhecer a sua lei. Aplicar-se à oração, ao relacionamento com Deus. E conhecer dia após dia a vocação suprema que Ele nos deu em seu Filho Jesus Cristo. Sabe qual é o propósito maior que Ele tem para a minha vida e para a tua? A sua palavra nos diz isto. Um texto que todo cristão deve ter em mente. 2 versículos pelo menos para se decorar. Carta aos Romanos, 8º capítulo, versículos 28 e 29. Eu sei que você conhece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus queridos, o maior propósito de nossa vida não é sermos o funcionário do ano na empresa, ou o empresário do ano, ou sermos qualquer outra coisa que seja. O maior propósito que Deus estabeleceu para a minha vida e para a tua é sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. E Ele vai usar tudo que acontece em nossa vida para alcançar esse propósito. E Ele não vai parar. Nada vai impedi-lo. Absolutamente nada. E tudo que acontece com a minha vida, com a minha família, com a tua vida e com a tua família,
está debaixo do domínio do Senhor. Tudo que houve com Judá, com os que estavam lá naquele período onde havia ruínas, tudo que aconteceu ali estava debaixo da soberania do Senhor. O Senhor usou tudo aquilo para trabalhar o coração do seu povo, para trabalhar a adoração do seu povo. Infelizmente, temos que concordar que os períodos em que nós mais aprendemos sobre o nosso Deus, sobre adoração, sobre devoção e oração, são os momentos de tribulação, de grande tristeza e de grande angústia. São os momentos onde o Senhor nos toma, onde Ele nos pega aqui do lado, para nos ensinar sobre as coisas eternas e sobre as prioridades que devem estar presentes dia a dia em nossas vidas. No decorrer do livro, você vai observar que Neemias foi usado por Deus, mas ele passou por tribulações. Tentaram armar ciladas para Neemias. Sim, pelo menos 3 figuras: Tobias, Sambalá e Gesem. Homens malignos, usados pelo diabo para tentar parar Neemias em sua obra. Eles tentaram de tudo, mas o Senhor estava com Neemias. O Senhor foi com Neemias em cada um dos seus passos. Eles escreveram cartas, fizeram provocações públicas, tentaram de tudo, mas o Senhor guardou Neemias e aqueles que estavam com ele para a reconstrução do templo e da moral do povo. Quando olhamos para a nossa igreja, eu digo Igreja de Cristo, nós observamos um povo que está vivendo como que em ruínas. Tem se embriagado tanto com as coisas dessa terra e desse mundo, que tem esquecido da prioridade que deve ser o nosso Deus, a sua palavra, o relacionamento com Ele e também com os irmãos. Justamente nesse momento, sem dúvida alguma, eu não sou nenhum vidente, não estou querendo fazer nenhuma jogada aqui, nenhuma manipulação. Mas sem dúvida alguma, há pessoas aqui, algumas nós sabemos, nós conhecemos, que estão em grande tribulação e angústia, estão atravessando dores e problemas terríveis, têm perdido o sono, a alegria parece que foi embora. Talvez você conheça alguns, e eu quero te perguntar o quanto você está orando com eles, o quanto você está orando por eles, o quanto você está lutando e chorando em oração por esses irmãos e irmãs que estão em profunda tristeza e ruínas. Alguns que às vezes fazem o maior esforço para poder chegar nesse lugar para adorar a Deus. Alguns que até, de certa forma, têm perdido a alegria de vir aqui para cantar, para orar, para ouvir a palavra do Senhor. Alguns que estão questionando a Deus. Por que o Senhor não me ouve? O que é que está acontecendo? E muitas vezes nós somos a resposta. Nós somos a bênção que o Senhor quer levar para a vida desse irmão e irmã. Muito mais do que a solução do problema dele ou dela, mas fazê-la encontrar sua vocação diante de Deus, que é viver para o louvor da sua glória, que é reconhecer qual a sua principal identidade diante do Senhor, a sua principal identidade aqui nessa terra. Talvez alguns aqui estejamos confusos, não saibamos talvez por onde começar. Mas nós podemos começar da melhor maneira. Nós podemos começar orando. Nós já sondamos o coração aqui diante do Senhor. Pedimos que Ele nos mostrasse o que estava dentro do nosso coração. Nós podemos continuar fazendo isso e devemos continuar fazendo isso. Nós somos o povo que é chamado pelo nome do Senhor, pelo nome de Deus. Não há propósito maior para nós do que sermos conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Não há propósito maior para nós do que sermos usados por Deus para que pessoas conheçam a salvação, para que pessoas sejam edificadas como o corpo de Cristo, como sua igreja. Mas muitos de nós têm negligenciado a vocação que Deus deu, porque em muitos dizem que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Me perdoe, eu não tenho tempo. Ficou claro aqui que Neemias era extremamente ocupado, mas ele arranjou tempo
porque era prioridade para ele servir ao Senhor e servir ao seu povo. Eu quero perguntar para você: é prioridade para você servir ao Senhor e servir ao seu povo, que é a sua igreja? Nós somos membros uns dos outros, colocados por Deus para sermos bênção uns para os outros. Instrumentos nas mãos de Deus para que Ele vá moldando cada um à imagem do seu Filho. Quais são as prioridades da tua vida? Qual é a tua real e verdadeira identidade? A história da humanidade é a história de Deus. A história do povo de Deus é a história de Deus. E Ele vai guiar cada um dos que são seus, de acordo com o seu propósito eterno para cada um deles. Eu e você não temos como lutar contra isso. Mas eu e você, diante dele, podemos escolher se vamos aprender, se vamos seguir isso da melhor maneira, da maneira mais fácil ou da maneira mais difícil. O que é que você vai escolher? Vamos esperar estar realmente em ruínas, deixar que a família esteja em ruínas para que atentemos para o Senhor, para a sua lei e para a nossa verdadeira identidade e vocação nessa terra? O Senhor nos chama hoje para reconstruir os muros em volta do nosso coração, para reconstruir os muros em volta de nossa família, dos nossos amados e da família da fé da nossa comunidade cristã. Você vai obedecer esse chamado do Senhor. Você vai se colocar diante do Senhor como Neemias e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, me ajuda a reconstruir os muros no meu coração. Senhor, me ajuda na devoção a Ti, Senhor. Me ajuda no envolvimento com os meus irmãos, com o Teu povo, com a Tua igreja. Senhor, livra-me da minha preguiça. Livra-me do meu egoísmo. Faz-me olhar para além daquele ofício que eu tenho nessa vida, qualquer que seja. Faz-me olhar além, com as lentes da Tua palavra, e perceber que tremenda e eterna vocação o Senhor deu para mim, o Senhor deu para nós. O Senhor nos chama hoje para reconstruir os muros no nosso próprio coração, em volta dos nossos amados, tanto da família em casa, quanto também da família da fé. Nós somos o povo que é chamado pelo nome do Senhor. Ele nunca se apartou, nunca se apartará de nós. Mas Ele tem um padrão para nós. Ele vai seguir esse padrão. Que o Senhor nos dê a graça de percebermos isso, de provarmos disso, e dizermos: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu dono. Usa-me para a Tua glória. Faz-me perceber e conhecer profundamente a vocação que o Senhor me deu para viver. Dá-me ousadia, intrepidez e coragem, assim como deste para Neemias, para Te louvar e Te bendizer. Que seja assim conosco, comigo e com você, para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Querido e amado Pai, Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o domínio. Senhor, Tu criaste todas as coisas para o louvor da Tua glória. E criaste inclusive a nós, Senhor, também, para sermos Teus, eternamente Teus. Senhor, Te pedimos a graça para revermos os nossos caminhos, para nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, molda-nos, quebra-nos e refaze-nos de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com o Teu querer. Senhor, nos ajuda a mortificarmos a nossa própria carne, a morrermos para nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a levarmos nossa cruz dia após dia, a negarmos a nós mesmos e realmente sermos Teus discípulos. Senhor, esse é o clamor que eu faço a Ti, a oração que eu faço a Ti, não só por mim, mas por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu Te coloco, Senhor, Te apresento aqui cada família da PIPR, cada criancinha de colo, cada uma das que fazem parte do DI, crianças de primeira, os juniores, adolescentes, jovens, os adultos, os mais idosos. Senhor, eu Te coloco a nós como liderança desta igreja, Senhor, os pastores, pastor Cláudio, a mim mesmo, cada um dos presbíteros, que também são pastores dessa igreja, os diáconos, líderes de departamentos, líderes de ministério. Senhor, toma-nos em Tuas mãos.
Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a reconstruir os muros em volta de nossos corações, em volta de nossos amados, em volta de nossa igreja, para que caminhemos trilhando o propósito que o Senhor tem para nós, crescermos dia a dia na semelhança do Senhor Jesus. Te clamamos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.